nós temos na época da visão clássica. Os gregos, sim, os gregos foram pessoas que gostavam muito de paródia, aplicavam muita paródia em suas vidas. E, logicamente, nisso surgiram tipos de paródia já naquela época. Sim, naquela época já existiam tipos de paródia. E aí o que acontece? Trazendo para essa questão, olha só, gostaria de conversar com vocês sobre esses tipos que eram na época. O primeiro tipo seria a paródia dramática. Ó, nem sempre a paródia era feita só para rir, né? Mas essa dramática também tem a ver com exibição de teatro, tá bom? Então, a paródia dramática é aquela que não foi feita apenas para rir, mas traz também uma coisa, um drama, uma concepção de drama, uma construção dramática na sua estrutura. Um exemplo de paródia dramática é a gigantomaquia. Olha só, isso aí na época dos gregos, viu? Gigantomaquia. E o que é a gigantomaquia? Olha aí, eu trouxe para vocês. Seria a representação da batalha épica entre os deuses do Olimpo e os gigantes, como Alcioneu e Porfírio. Olha só. Então, essa aí não tem nada a ver com a batalha dos deuses do Olimpo com os titãs. Isso é outra batalha. É a batalha dos deuses do Olimpo contra os gigantes. Isso seria uma paródia também. A segunda que nós gostaríamos de trazer para vocês é a paródia anti-epopeia, que já existia. Então, chamada também por Aristóteles como Dilíada, tá bom? Dilíada, ou seja, é a anti-epopeia. Por que anti-epopeia? Porque normalmente a epopeia mostrava seres superiores, heróis superiores, grandiosos, que exaltavam aí a história de uma nação, que exaltavam aí a história de um épico. Então, isso seria uma epopeia. Então, o que seria uma anti-epopeia? Os heróis não eram assim tão... não tinham essa grandiosidade de personalidade, não tinham todas essas questões. Professor, parece um pouquinho com o romantismo, né? Dá para fazer conexões? Olha, teria que ver um estudo mais aprofundado, mas a princípio daria para fazer algumas conexões, sim, com o romantismo em alguns aspectos, já que o romantismo ele criava esse herói, vamos dizer assim, esse herói que não tinha defeitos, esse grande herói, ele se baseou assim, esse herói idealizado. Então, o romantismo tinha essa questão ali, que era característica muito dos seres que haviam lá na epopeia. Então, a paródia anti-epopeia era justamente, ela trazia o contrário, trazia seres que tinham defeitos comuns, defeitos, às vezes, que, não, vamos dizer assim, típicos da população, ok? E, por último, nós teríamos, na época antiga, já a paródia heróico-cômica. E olha que nome difícil aí, ó. Um exemplo para vocês. O que é a paródia heróico-cômica? É aquela, gente, que apresenta um herói que não é aquele herói épico, tá bom? Aquele herói cheio de virtudes, que quer seguir com a missão dele. Não, era um herói que é risível, um herói engraçado. Então, um herói que não traz aqueles atributos nobres como o herói tem. Dá um exemplo, professor. Olha, não é uma paródia, mas, por exemplo, um herói como o Macunaíma, por exemplo, que é um herói que não tem tantas qualidades. Ou um herói como Robin Hood. Então, são heróis que não têm aquelas qualidades épicas de um grande herói, mas são heróis, fazem parte aí da concepção que a gente está imaginando. Então, um exemplo aí, e é cômico essa questão, é a paródia que ocorria naquela época ainda chamada patracomiomaquia. Meu Deus, que nome complicado, professor. Sim. E o que era essa paródia? Essa paródia era uma batalha de sapos e ratos, que repetia, né, fazia uma paródia do poema da Ilíada, só que eram sapos e ratos. Olha aí, eram animais. Professor, eu não poderia confundir isso com fábula? Olha, não, porque a fábula, olha só que interessante, nem toda história de bicho é fábula. A fábula é uma história pequena que utilizava normalmente poucos personagens e apenas uma trama, na qual, no fim da história, você trazia ali uma moral, um ensinamento. Então, a fábula tinha um tom didático. Já a paródia era cômica, era para fazer rir. E aí a paródia dessa batalha épica da Ilíada, na realidade está trazendo aí o que acontece, uma batalha de sapos e rãs, colocou para fazer as coisas ficarem engraçadas, mais divertidas, mas ela é muito maior do que uma fábula
e ela não tem nenhuma questão moral, não tem um objetivo didático para passar. O objetivo principal é o objetivo de rir. Então, essas seriam as três tipos principais de paródia que eram vistas na visão clássica, naquela época clássica, ok? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima!